Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Vitor, eu sou do curso de Licenciatura em Química e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os gases. Então, gases, o que são gases? Então, por definição, ele é um dos estados da matéria, não tem forma nem volume definidos e consiste em uma coleção de partículas como moléculas, átomos, íons e elétrons, cujos movimentos são aproximadamente aleatórios, tá? Então, antes de a gente começar a falar dos gases, a gente tem que relembrar o quê? Um pouquinho sobre os estados físicos da matéria, né? Quais são eles? O sólido, o líquido e gasoso. É importante a gente saber diferenciar e caracterizar ele. Que quando a gente vê os estados físicos da matéria, analisa macroscopicamente esses estados, a gente pode perceber que, por exemplo, para o estado sólido, no caso, um exemplo, o cubinho de gelo, ele apresenta uma forma e um volume próprio, certo? Para o estado líquido, ele vai apresentar uma forma do recipiente e o volume próprio. Qual seria um exemplo? Então, quando a gente adiciona, né, água a um copo, então o líquido ele vai assumir o volume do recipiente, ele vai assumir a forma do recipiente, porém o seu volume vai ser o mesmo. E o gás, o que que acontece? No gás, a gente tem forma e volume do recipiente. Então, se a gente pegar um cilindro pequeno, o gás vai assumir toda a forma e o volume do cilindro pequeno. Se a gente pegar um cilindro grande, ele vai assumir a forma e o volume desse cilindro grande, tá? E aí a gente diz que os estados sólidos e líquidos podem ser considerados como estados condensados, tá? Mas estados condensados, por quê? Né? Porque o que acontece? No estado sólido e no estado líquido, a gente pode perceber aqui na figura que as moléculas elas estão próximas, né? O estado gasoso não. Mas nos estados sólidos e líquido, as moléculas elas estão muito perto uma das outras. Se elas estão perto, o que que vai acontecer? Vai ocorrer as interações entre as partículas. E aí a gente tem que lembrar outro conceito, que é as forças intermoleculares, né? Relembrando, a gente tem o dipolo induzido, as ligações de hidrogênio e o dipolo instantâneo. Para esse caso que a gente está falando da água, a gente teria o quê? Ligações de hidrogênio, né? Então, as ligações de hidrogênio iriam fazer essas interações, e aí o que acontece? A gente poderia dizer que são estados condensados, porque as moléculas estão muito próximas umas das outras, tá? Então, em todos os estados ocorrem as interações? Ocorrem, tá? Mas nos estados sólido e líquido, elas são muito fortes, né? No gasoso, a gente pode dizer que quase não há interação, tá? Mas nos estados sólido e líquido, as interações elas são mais fortes. Então, aqui tem uma representação das distâncias entre as moléculas, por exemplo, no sólido, que é o cubo de gelo que a gente viu no slide anterior, as moléculas estão umas mais próximas das outras, então eu tenho aqui a interação de ligação de hidrogênio entre elas, fazendo com que a estrutura fique mais rígida, ou seja, um sólido. No líquido, que tem um volume próprio, porém a forma do recipiente também há interação, e já no gás, a interação intermolecular é quase inexistente. E aí a gente começa a falar um pouquinho sobre o gás ideal, né? Um tipo de gás que é o gás ideal, né? Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse gás ideal, né? A gente já fala que
ele é um modelo, né, de gás constituído de partículas pontuais que se movem aleatoriamente e cuja a única interação são as colisões elásticas, tá? Lembrando que, por mais que são colisões elásticas, elas não ocorrem a perda de energia, então não há perda de energia. Então, é um modelo de gás perfeito, né, de um gás ideal, em que não há interação, tá? É um modelo matemático que descreve o estado físico dos gases, né, desses gases ideais, que a gente vai estudar. E aí, pessoal, para a gente estudar, descrever esse comportamento, né, esse estado físico desses gases, a gente usa algumas variações de estado, como temperatura, volume, pressão e número de mol, certo? Então, através de uma matemática, de um modelo matemático, a gente consegue calcular ou determinar uma determinada pressão ou um determinado volume, uma determinada pressão de uma quantidade de volume, de massa numa determinada temperatura, né? A gente consegue. Então, através dessa equação aqui, ó, PV, nRT, nós conseguimos descrever esse estado físico desse gás ideal. E aí, pessoal, a gente tem nela P, que é a pressão, geralmente uma unidade é ATM, o volume sempre em litros, o número de mols sempre em mols, a constante dos gases, que é um valor já estabelecido, né, 0,082 atm litro por mol Kelvin, e a temperatura sempre em Kelvin, se atentar sempre a isso, tá? E aí a gente aplica, né, a lei dos gases ideais, né? Então, só relembrando, né, essa lei, ela relaciona essas 4 variáveis, né, de pressão, volume, número de mol e temperatura. E aí, quando a gente obtém um valor, e quando esse valor ele está dentro de um valor experimental, que a gente vai lá no laboratório, né, e os valores batem, a gente diz que esse gás ele tem um comportamento ideal, ou que é um gás perfeito. Mas se os valores não obedecem, né, essa lei, não são iguais, a gente diz que ele é um gás real, que a gente vai ver o que é nas próximas aulas, tá bom? Então agora a gente vai ver como que a gente pode relacionar essa lei dos gases ideais, né, em alguns exercícios. Bom, pessoal, então agora a gente vai fazer alguns exercícios sobre a lei dos gases ideais que a gente analisou anteriormente, né? Então existem alguns passos importantes, né, para gente seguir. O que a gente deve fazer então? Então, o primeiro passo, antes de começar os passos, né, a gente primeiro de tudo tem que ler o exercício, né? Então vamos ler. Qual é o volume molar de um gás que está submetido à pressão de 3 atm e à temperatura de 97 graus Celsius? Ele quer saber o volume. Então, o que a gente faz? Então, a gente aplica, né, a lei dos gases ideais, que é a pressão vezes volume, é igual ao número de mol vezes a constante dos gases vezes a temperatura. Segundo passo, a gente analisa os dados que o exercício forneceu. O que o exercício forneceu? Então, ele deu a pressão, que ó, 3 atm, temperatura 97 graus Celsius, e ele quer saber o volume de 1 mol do gás, né? Ou seja, o número de mol igual a 1, tá? Agora, a gente vai analisar. Constante dos gases é um valor padrão, né? É uma constante. Então, tá aqui o valorzinho também.
Vamos ver agora qual que é o terceiro passo. Então, agora a gente vai olhar para os dados que o exercício forneceu, ver se esses dados estão nas unidades corretas para serem aplicados à equação dos gases ideais. E a gente vê que a temperatura está 97 graus Celsius. Nós temos que passar para Kelvin. Como que a gente faz isso então? Então, a temperatura em graus Celsius vai ser a temperatura em grau Kelvin vai ser a temperatura em graus Celsius mais 273,15. Então, a gente soma a temperatura em graus Celsius com 273,15 e nós temos a nossa temperatura em Kelvin, 370,15, tá? Então, feito isso, agora a gente vai para o quarto passo, que é aplicar os valores na equação. Então, se eu tenho pressão vezes volume igual a número de mols vezes constante dos gases vezes a temperatura, se eu quero saber o volume, eu vou passar a pressão dividindo para o outro lado, tá? Então, aí a gente vai ter essa fórmula aqui. E aí a gente substitui os valores, né? Junto com as unidades, para a gente saber o que a gente está fazendo, né? Então, 1 mol, 0,082 atm vezes litros por mol vezes Kelvin, vezes a temperatura em Kelvin, que é 370,15, dividido pela pressão, que é 3 atm. Então, o atm ele vai cortar com esse atm aqui, né? O mol com o mol, o Kelvin com o Kelvin, então eu vou ter alguma coisa em litros, né? Então, eu vou ter o volume em litros. Quando a gente faz essa continha aqui, a gente descobre que o valor para um mol a essa determinada pressão e temperatura é de 10,1 litros, ou seja, a alternativa A, certo? Mas a gente vai fazer um outro exercício também. Então vamos lá, vamos ler o exercício. Então, se 2 mols de um gás, a temperatura, novamente, 27 graus Celsius, ocupam um volume igual a 57,4 litros. Qual é aproximadamente a pressão desse gás? Então vamos lá. Então, primeiro passo, nós vamos usar a lei dos gases ideais, que a gente aprendeu. Segundo passo, analisar o que o exercício está fornecendo como dado, né? Então, ele deu o volume, ó, já em litros. Ele deu também para a gente a temperatura, que vai ter que ser transformada em Kelvin, porque está em Celsius. Ele disse que são 2 mols, então o número de mols ele deu. E ele também falou para adotar a constante, esse valor aqui, tá? Então, tá aqui. Então, ele quer saber a pressão, né, desse gás que ocupa essa quantidade em litros, né, de volume, a essa temperatura nessa quantidade aí de massa, né, de 2 mols. Então, vamos para o terceiro passo. Então, a gente converte as unidades necessárias, nesse caso, a temperatura. Então, a gente descobre que a temperatura é 300,15 graus Celsius, aplica os valores na equação. Então, se a gente quer a pressão, o volume vai passar para lá dividindo. Então, eu tenho o valor da pressão, aplico os valores que eu tenho aqui, né? Então, a gente vai cortar o mol com o mol, o litro com o litro, Kelvin com Kelvin, e fazendo essa continha, a gente vai achar que a pressão vai ser aproximadamente 0,86 atm, ou seja, a alternativa B. Então, a gente pode ver que essa questão da lei dos gases ideais, elas se aplicam, né, a vários exercícios, e que é muito interessante a gente seguir esses passos, né? Usar a lei, analisar o que o exercício está pedindo, converter e depois aplicar. Eu espero que todos tenham gostado e muito obrigado.